Olá a todos! Hoje nós vamos falar sobre a história do vôlei, desde sua criação até sua popularização mundial. O vôlei tem uma trajetória muito interessante e é um dos esportes mais jogados em todo o mundo. Vamos descobrir como ele surgiu e se desenvolveu ao longo dos anos. Nesta apresentação, vamos abordar os seguintes tópicos: origem do vôlei, evolução das regras, internacionalização do vôlei, vôlei nas Olimpíadas, variações do vôlei, história do vôlei no Brasil e o vôlei atual. Origem do vôlei. O vôlei nasceu em 1895, quando William G. Morgan, um educador físico da YMCA dos Estados Unidos, queria criar um esporte mais leve e de menor contato físico que o basquete. Morgan desenvolveu uma versão do badminton com uma rede mais alta, criando um jogo que poderia ser jogado em espaços menores e sem o contato físico intenso do basquete. O nome inicial do esporte foi mintonete, pois o objetivo era a troca de bolas sobre a rede, mas logo foi alterado para voleibol, refletindo melhor a ação constante da bola voando sobre a rede. Esse nome marcou o nascimento de um novo esporte que rapidamente se espalharia por diversos países. Evolução das regras. Com o passar dos anos, o vôlei foi evoluindo, tanto em termos de regras quanto na organização do jogo. Inicialmente, o número de jogadores por time variava, mas logo se consolidou a formação com 6 jogadores por equipe. Uma das grandes mudanças foi a introdução do sistema de pontuação Rally Point, onde cada ponto é contado, independentemente de quem sacou, tornando as partidas mais rápidas e dinâmicas. Outra mudança importante foi a produção da posição do líbero, um jogador defensivo especializado em recepção e defesa, que ajudou a dar mais fluidez ao jogo. Essas modificações ajudaram a moldar o vôlei como conhecemos hoje, mais rápido e técnico. Internacionalização do vôlei. O vôlei se espalhou pelo mundo de maneira rápida, especialmente devido ao papel da ACM, que incentivou a prática do esporte em diversos países. Em 1947 foi criada a FIVB, Federação Internacional de Voleibol, com o objetivo de padronizar as regras e organizar competições internacionais. A FIVB foi fundamental para a expansão global do esporte, possibilitando a realização do primeiro campeonato mundial de vôlei e tornando o esporte mais competitivo. A partir daí, o vôlei começou a ser praticado em todos os continentes, com países criando suas ligas e competições, solidificando sua posição como um esporte internacional. O primeiro campeonato mundial de vôlei. O primeiro campeonato mundial de vôlei foi realizado em 1949, marcando o início da competição para a categoria masculina. Já a disputa feminina teve sua primeira edição em 1952. Essas competições foram fundamentais para o crescimento do esporte no cenário internacional. Na década de 60, o vôlei passou por um processo de consolidação global, ganhando popularidade em diversos países. O reconhecimento definitivo veio em 1964, quando a modalidade foi incluída oficialmente nos Jogos Olímpicos de Tóquio, consagrando-se como um dos esportes mais importantes programado para o programa olímpico. Vôlei nas Olimpíadas. O vôlei de quadra fez sua estreia nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, se tornando uma modalidade olímpica. A partir daí, o esporte ganhou uma enorme visibilidade e sua popularidade cresceu rapidamente. Em 1996, o vôlei de praia também foi introduzido nas Olimpíadas de Atlanta, e o sucesso dessa modalidade foi imediato. O apelo do esporte no ar livre, com a praia como cenário e a natureza dinâmica das partidas, conquistaram um grande público. O Brasil, com sua tradição no esporte, tem sido uma das potências tanto no vôlei de quadra quanto no de praia, conquistando várias medalhas em diferentes edições dos Jogos Olímpicos. Variações do vôlei. O vôlei tem várias versões que se adaptam a diferentes públicos e contextos. Além do vôlei tradicional de quadra e do vôlei de praia, há também o vôlei sentado, uma variação que é praticada nas Paralimpíadas. No vôlei sentado, a quadra é menor e os jogadores precisam manter os quadris no chão enquanto jogam. Essa versão foi adaptada para atletas com deficiência e tem ganhado cada vez mais destaque. Outra variação interessante é o futevôlei, uma combinação de futebol e vôlei, jogado em praias e com regras adaptadas. O futevôlei se tornou muito popular no Brasil, onde as praias são os principais locais de prática. Essas variações mostram como o vôlei pode ser adaptado para diferentes situações e públicos. História do vôlei no Brasil. O vôlei chegou ao Brasil em 1915, inicialmente em Pernambuco, e logo se espalhou por todo o país. O esporte foi ganhando cada vez mais adeptos, especialmente nas escolas e clubes. Nos anos 80, o Brasil viveu um grande momento no vôlei, com a famosa Geração de Prata, que
que conquistou importantes títulos internacionais e colocou o país entre as maiores potências do vôlei mundial. Desde então, o Brasil tem se destacado em diversas competições internacionais, sendo considerado um celeiro de grandes jogadores e um dos países com mais tradição no esporte. O vôlei atual. O vôlei se consolidou como um esporte globalizado, sendo praticado por milhões de pessoas ao redor do mundo. Ligas profissionais de vôlei existem em muitos países, com um destaque para a Superliga Brasileira, uma das mais fortes do mundo. O esporte atrai grandes públicos tanto na competição de quadra quanto na de praia, com eventos que têm grande apelo internacional. A evolução tecnológica, como o uso de vídeo para revisar jogadas, ajudou a tornar o esporte ainda mais dinâmico e preciso. O vôlei continua a ser um dos esportes mais populares e é praticado por pessoas de todas as idades e habilidades. Conclusão. O vôlei começou como um jogo simples criado nos Estados Unidos, mas hoje é um dos esportes mais populares e praticados no mundo. Suas várias versões, como vôlei de praia e vôlei sentado, tornam o esporte acessível a diferentes públicos, enquanto sua inclusão nas Olimpíadas ajudou a solidificar sua importância no cenário global. O esporte continua a evoluir, se diversificando e inspirando atletas e fãs em todo o mundo.